Já na segunda cúpula, pensando essencialmente nessa vertente de plataforma de cooperação, nós instituímos os foros empresariais. Então, em Brasília, nós já fizemos, no contexto da cúpula, o importante seminário empresarial do BRICS, e instituímos também um foro acadêmico do BRICS. E, desde então, esses foros também tendem a se conformar como partes integrantes do BRICS, na medida em que, durante a cúpula realizada, a terceira cúpula realizada recentemente em Sanya, na província de Hainan da China, nós tivemos também a repetição desses importantes fóruns. A cúpula de Sanya é muito importante porque, além de assinalar o aprofundamento do mecanismo, assinalou também a sua ampliação com a incorporação da África do Sul. E isso traz ao BRICS uma maior representatividade regional. A cúpula assinalou também um pequeno avanço na reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, reiterou as posições sobre temas de interesse global dos diferentes países, como terrorismo, mudança do clima, cumprimento das metas de desenvolvimento do milênio, mas assinalou muito especialmente, no que diz respeito à vertente política, a abertura do BRICS ao diálogo e à cooperação com países não BRICS e com instituições regionais e internacionais relevantes. Na agenda econômica, houve um avanço também muito importante no aprofundamento do pleito, né, pelas reformas no FMI. Voltamos a reiterar a importância de que os cargos nessas instituições do sistema de Bretton Woods não sejam mais preenchidos apenas com base no critério de procedência do candidato, mas sim, critério de procedência que sempre privilegiava os países desenvolvidos, mas sim com base no sistema de mérito e incluindo também países do BRICS e países em desenvolvimento. Nessa cúpula também houve um avanço na discussão sobre commodities, sobre direitos especiais de saques, e eu menciono esses temas apenas para exemplificar as áreas em que os países do BRICS se coordenam constantemente à margem e no contexto do BRICS para avançar as posições não só dos países das economias emergentes do BRICS, mas dos países em desenvolvimento de uma maneira geral. Também no contexto dessa cúpula em Hainan, em Sanya, realizou-se uma reunião importante dos ministros das Finanças, ministros do Comércio, perdão, em torno da análise do comportamento do futuro do comércio mundial e também para reiterar a importância de conclusão de uma rodada de Doha, conclusão exitosa. Há poucas possibilidades, mas é importante ter presente que os BRICS mantêm esse tema na sua agenda e mantêm o interesse de ter uma rodada de Doha concluída. O BRICS, neste momento, tem essencialmente dois pilares de atuação, como ficou demonstrado aqui pelas palavras até o momento proferidas. Uma que é a de coordenação em foros internacionais, em instâncias multilaterais, e uma segunda vertente que é a de construção de uma agenda própria. Isso é muito importante, porque sem a construção sem estar plenamente sólido, é muito difícil que ele venha a ampliar a sua influência nesses foros. A parte de concertação de posições também teve, na declaração de Sanya, um exemplo muito eloquente, que foi a condenação, a não aprovação ou não voto favorável dos países do BRICS à resolução
do Conselho de Segurança, resolução 1973 do Conselho de Segurança, que autorizava a no-fly zone na Líbia. Os países do BRIC ali reiteraram a sua posição em favor do encaminhamento das questões, dos conflitos, pela via pacífica e expressando também a sua condenação à intervenção em desrespeito ao princípio da integridade territorial. De modo que a África do Sul, sabem os senhores, enfim, votou a favor dessa resolução, mas depois reviu um pouco essa posição. Votou muito por compromissos assumidos dentro da própria União Africana, mas tem trabalhado, inclusive, muito ativamente no âmbito da União Africana para o encaminhamento mais favorável da situação na Líbia. A essas duas vertentes de cooperação, as duas vertentes de atuação do BRICS, uma de coordenação e a outra de construção de uma agenda própria, é muito possível que no futuro nós tenhamos que conceber talvez uma terceira, que será uma vertente de interlocução com terceiros países e com terceiras e com instituições e organismos internacionais. E isso é muito importante porque, na medida em que os BRICS se consolidam, forma-se ou surgem ou aumentam indagações sobre o seu futuro por parte tanto dos Estados Unidos, por parte da União Europeia, como também por parte de países em desenvolvimento. Outro dia, numa palestra para uma plateia internacional, ouvi uma pergunta que realmente me impressionou muito, enfim, que foi, acho que de um boliviano, um representante da Bolívia ou do Paraguai, que dizia o que o BRICS pode fazer o que o Brasil no BRICS pode fazer pela sua região. De modo que esse é um ponto que nós temos que começar a formatar de hoje em diante sobre como nós devemos, o que mais o BRICS poderá fazer no futuro. Através até, ou a partir até da própria experiência do IBAS, muitos dos senhores conhecem o Foro IBAS, é um foro integrado por Brasil, Índia e África do Sul, que são 3 membros do BRICS. Nós constituímos um fundo de cooperação alimentado a partir de contribuições voluntárias, é um fundo pequeno, $1 milhão de cada um dos países, mas esse pequeno fundo já foi muito importante para o desenvolvimento de projetos de cooperação vitais para alguns países, especialmente países de menor desenvolvimento relativo, ou os Least Developed Countries. O Fundo IBAS já teve uma participação muito relevante no Haiti, na Guiné-Bissau, no Vietnã, no Camboja, está no momento concebendo 2 grandes projetos, um para a parte sul e outro para a parte norte do Sudão, de modo que esse tipo de experiência do IBAS poderá, eventualmente, no futuro, vir a ser também considerado no contexto do BRICS. Voltando um pouquinho ao pilar de consolidação do BRICS e de construção de uma agenda comum, eu gostaria de recordar que já desde a primeira cúpula, em 2009, em Ekaterimburgo, algumas áreas de interesse já foram identificadas. E eu citaria entre essas áreas as áreas de energia, agricultura, saúde, ciência e tecnologia. Essas áreas tendem a evoluir, né, à luz dos interesses dos países. Somos muito complementares em energia, somos muito complementares também em agricultura, enfim, isso juntando oferta e demanda, seguramente. E eu gostaria também de mencionar muito especificamente aos senhores um desdobramento muito relevante,
que é justamente